castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então passar a leitura e exposição da palavra do nosso Deus. E nós vamos abrir então o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós vamos hoje iniciar de maneira mais específica as exposições que faremos nos chamados 10 mandamentos. Na semana passada, nós fizemos uma exposição no Salmo 19, e ali nós mostramos aos irmãos as implicações da revelação de Deus. Deus se revela de uma maneira geral nas obras da criação e nas obras da providência, ou seja, o ato de Deus governar, dirigir, dispor todas as coisas para que ele cumpra o seu decreto. E também Deus se revela de uma maneira especial na sua palavra. Por isso, a partir do versículo 7, lá no Salmo 19, o salmista começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a partir dali, então, ele apresenta, ele discorre várias características a respeito da lei de Deus, ou da palavra de Deus, que nós, então, chamamos de revelação especial. Deus se revela, portanto, de maneira geral, a partir da criação e das obras da providência, e de maneira especial na sua palavra. Deus se revela por palavras. E nesta noite, irmãos, nós vamos exatamente refletir acerca deste ponto. O Deus que se revela por palavras. E eu quero convidar os irmãos para que leiamos juntos o versículo 1 deste capítulo 20 de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Então falou Deus todas estas palavras. Mais uma vez. Então falou Deus todas estas palavras. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, como já temos feito ao longo deste culto, a Tua palavra tem sido lida e o Teu Santo Espírito é poderoso para aplicá-la aos nossos corações. E agora, Senhor, de uma maneira especial, ela será não apenas lida, mas exposta. E quando a Tua palavra é exposta, nós cremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fala por meio dela de maneira especial. Porque o Senhor revela verdades a respeito de Ti mesmo, e verdades a respeito também de nós, de modo que nós aprendemos, ao estudarmos e ouvirmos a Tua palavra, a nos portarmos diante do Senhor como Deus que Tu és, soberano, mas que também se importa conosco, como cantamos aqui nesta noite. O Senhor que se revelou para cada um de nós, quando nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, transformando os nossos corações, tirando os corações de pedra, dando-nos corações de carne, dando-nos a verdadeira fé para que pudéssemos crer na obra salvadora de Jesus Cristo. O Senhor que nos ama, que como um bom Pai, permanece nos ensinando, nos instruindo. O Senhor que deseja que a Tua igreja cresça em conhecimento na Tua palavra. O Senhor que, por amor, nos revela a Tua vontade todos os dias. Por isso, Pai Santo, agora, quando estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, diante deste texto tão precioso, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua santa palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor, para que as minhas palavras sejam adequadas, para que elas sejam inteligíveis aos ouvidos dos meus irmãos, e para que, ó Deus, não haja ruídos na comunicação, não haja palavras mal colocadas, mas que, pelo contrário, todas as palavras possam fazer sentido nesta noite para os corações dos meus amados irmãos aqui, bem como também daqueles que nos ouvem pelo YouTube, daqueles que porventura assistirão esta mensagem noutro momento. Que o Senhor, ó Deus, pela Tua graça, me capacite
para que eu possa, com a sabedoria do Senhor, do teu Santo Espírito, expor de maneira fiel este texto. E também, Senhor, quanto a mim e aos meus irmãos, que tenhamos todos nós ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito nos diz nesta noite. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos então, ao expormos o Salmo 19, que o nosso Deus não está em silêncio. Pelo contrário, Deus se revela. E ele se revelou inicialmente nas obras da criação, quando, diz o texto de Gênesis, não havia forma na terra, não havia seres criados. O nosso Deus, então, usando a sua própria palavra, disse: haja luz, e houve luz. A partir dali, no decurso de 6 dias seguintes, o nosso Senhor foi criando todas as coisas, criando os espaços, preenchendo esses espaços com seres vivos e, finalmente, criando a coroa da sua criação, que é o ser humano, o homem, aquele que foi criado à imagem e à semelhança de Deus para refletir nele mesmo as obras de Deus. E aquele texto nos diz que o Senhor, ao criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele também deu ao homem algumas ordens para que o homem pudesse multiplicar, encher a terra, preencher a terra com a glória de Deus e assim espalhar, meus irmãos, por todos os lugares a verdade do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, a partir dali, nós vemos Deus se manifestando diária e constantemente nas vidas daquelas pessoas que ele chamou para representar o seu poder. Histórias nos são contadas, nos são narradas no livro de Gênesis, que demonstram Deus se revelando progressiva, gradativamente, a fim de manifestar a sua vontade aos homens. E chegamos, então, neste momento sublime, quando agora o povo de Israel, o povo do Senhor, é convocado pelo próprio Deus para se colocar no monte, no pé do monte Sinai, a fim de receber as palavras do próprio Deus. Moisés foi aquele escolhido por Deus para ser o grande profeta, o grande mediador, aquele que conduziria o povo até a presença de Deus. Moisés, então, aqui, tipificando o próprio Cristo, aquele que conduz o seu povo à presença de Deus, e aquele que é também o profeta para anunciar as palavras de Deus ao seu povo. Então, o capítulo 19 narra este momento sobrenatural, um momento todo especial, quando o Senhor, o Deus da aliança, o Deus Yahvé, vai até Moisés e ordena que Moisés purifique o povo, lave o povo de toda maldade, de todo pecado e traga o povo à sua presença. Moisés, assim, obediente, manso, humilde, como era do seu próprio caráter transformado, ele então faz exatamente isso. Ele leva o povo até o pé do monte, a fim de que pudesse ouvir a palavra do Senhor. O texto do capítulo 19 nos diz que, ao amanhecer do 3º dia, representando aqui a própria ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que também ocorreu no 3º dia, portanto, é já uma referência cristocêntrica, o fato de que Deus, manifestando a sua lei neste dia, representa também o cumprimento da lei no Novo Testamento em Cristo, como veremos mais à frente, mas ao 3º dia, então, diz o texto, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu todo o monte, houve grande clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Versículo 16 do capítulo 19. Moisés, então, levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e eles se puseram ali ao pé do monte.
e o monte fumegava, diz o versículo 18, porque o grande Senhor, o Deus da aliança, desceu sobre aquele lugar com o seu fogo consumidor, com a sua santa presença, com o seu poder sobrenatural, para então dizer ao povo aquilo que ele desejava que o seu povo fizesse. Então, meus amados irmãos, nós temos no primeiro versículo de Êxodo 20, a expressão do profeta Moisés acerca deste momento. Moisés então diz: então falou Deus todas estas palavras. Então falou Deus todas estas palavras. Aqui, o profeta Moisés anuncia um ato sobrenatural do Deus criador de todas as coisas. Deus se revelou, Deus falou. E aqui, agora, Moisés lembra o povo da própria criação, porque lá na criação, lá no Gênesis, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Moisés nos informa que Deus falou, disse Deus, haja luz. Deus criou todas as coisas. E agora Moisés diz que esse Deus, criador de todas as coisas, é o Deus que se revela e agora, usando palavras, usando uma linguagem verbal, ele fala ao povo a sua lei. Meus irmãos, há verdades muito importantes aqui neste versículo. A primeira verdade que eu gostaria de destacar é que a palavra Deus, que é utilizada aqui neste texto, é a mesma palavra utilizada em Gênesis capítulo 1, que é a tradução da palavra Elohim. E esta palavra Elohim, que é a tradução Deus, como aparece aí, significa o Deus que é criador e governador de todas as coisas. E por que isso é importante? Porque Moisés, ele anuncia que estas palavras, esta lei, aquilo que será dito, está sendo dito para toda a criação. Não apenas para o povo de Israel, mas para toda a criação. Portanto, a lei que será agora anunciada é a lei universal para todas as pessoas, todos os seres, toda a criação. É por isso que nós somos informados nos Salmos de que toda a criação ela é convocada para louvar ao Senhor. Os rios batem palma, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, os montes, eles louvam a Deus, os animais, todos os seres cantam louvores ao Senhor, porque a própria criação entende que este Deus Criador, que criou todas as coisas, é o Deus que deve ser adorado. Por isso Moisés aqui não utiliza a expressão Yahvé, Senhor, mas ele utiliza a expressão Deus, para significar que a lei que Deus agora está prestes a anunciar não é específica para o povo, mas para toda a criação. Isso significa dizer, portanto, que o capítulo 20 de Êxodo não é escrito apenas para a igreja, mas é escrito para todas as pessoas. Por isso, este capítulo ele serve exatamente para governar, para legislar o modo como o ser humano deve se apresentar na presença de Deus. E os irmãos já devem estar pensando exatamente no fato da forma, da maneira como os seres humanos quebram essa lei continuamente. E nós veremos na sequência das exposições exatamente este ponto, como facilmente o povo, a criação, quebra mandamentos da lei do Senhor. Mas este é um fato importante, irmãos. Deus, o Criador e governador de todas as coisas, cria, institui as suas regras para todas as pessoas. O segundo destaque neste versículo é que Deus, que é o Criador e governador de todas as coisas, fala de maneira universal para todos os seres, e Moisés também diz
que este Deus falou todas estas palavras. Aqui, esta palavra todas representa também de uma maneira muito especial que não há nenhuma interferência humana na legislação ordenada por Deus. O que Moisés quer destacar é que mesmo sendo ele, Moisés, o grande líder de Israel, um profeta, também um sacerdote, ele não acrescentou absolutamente nada à lei de Deus, nem retirou desta lei uma vírgula sequer. Moisés sabia que ele deveria ser fiel ao Senhor na transmissão da lei. Por isso, ele aqui diz, Deus falou todas estas palavras, não apenas parte delas, não apenas alguns mandamentos, mas toda a lei. Toda a lei provém de Deus. Portanto, meus irmãos, não há aqui invenções humanas, não há aqui uma legislação que brote de algum tipo de direito positivo, inventado, construído pelo homem. Não há aqui nenhuma interferência de qualquer visão humanista, mas, pelo contrário, a teocracia está se estabelecendo agora. Deus, o grande rei do universo, ele é o legislador e ele próprio estabelece no seu reino aquilo que ele quer, como soberano que ele é, como rei dos reis que ele é. Moisés, então, destaca também esta verdade. Deus estatui a sua lei universalmente e de maneira completa, toda a lei. E, finalmente, irmãos, um terceiro destaque é quando Moisés diz que Deus falou todas estas palavras. Aqui, meus irmãos, a palavra palavras, a expressão palavras que aparece aqui, é, na verdade, uma espécie de metáfora, um resumo de tudo aquilo que representa a lei de Deus. Se os irmãos se lembrarem, no Salmo 119, nós temos várias expressões que se referem à lei de Deus. Por exemplo, nós temos mandamentos, nós temos lei, nós temos juízos, preceitos, caminhos. São todas essas expressões que se referem à lei de Deus. E Moisés está agora dizendo que não apenas estas 10 leis que aparecem aqui são a única lei de Deus, mas ele quer dizer que estas palavras, no plural, representam exatamente os mandamentos do Senhor em todos os tempos. Moisés sabia, e o povo de Israel sabia, que a lei do Senhor, ela não começou aqui, porque Deus já havia estabelecido as suas regras antes deste episódio. Noé já sabia, por exemplo, que não se deveria matar. Ele sabia disso. Noé lidou com um ambiente, inclusive, bastante carregado de pecado. Os irmãos se lembram que quando o dilúvio foi anunciado, a razão para o dilúvio foi exatamente esta. O pecado havia se avolumado de tal maneira que a criminalidade, o texto diz, a violência havia se aumentado. Noé sabia da lei de Deus. Noé sabia também que não se poderia adulterar. Abraão também sabia desta lei, que o adultério era pecado contra o Senhor. Portanto, meus irmãos, nós não podemos entender que os mandamentos do Senhor se iniciam aqui. Não. Deus, desde que ordenou a Adão que ele cumprisse os mandamentos do Senhor, proibindo a Adão que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Deus colocou no coração do homem a sua lei. Os princípios. Adão sabia desde o primeiro momento que qualquer desobediência a Deus
resultaria no fracasso espiritual, na sua própria morte. Portanto, os mandamentos do Senhor não começam aqui. Aqui nós temos apenas um resumo. Aqui nós temos o momento especial da história do povo de Deus, do povo de Israel, quando Deus resolve designar este dia, este lugar e estas pessoas para comunicar com as suas próprias palavras sua lei. E Deus resolve escrevê-las com o seu próprio dedo para magnificar este momento, para dizer mais uma vez que a sua lei é obra das suas mãos. Deus resolve Ele próprio escrever a sua lei em tábuas de pedra, porque, como diz o provérbio latino, as palavras voam, mas a escrita permanece. Portanto, Deus quis que a sua lei fosse registrada em pedra, cravada, com a sua própria glória, a fim de que o povo jamais se esquecesse de que Ele, Rei do Universo, estabeleceu suas palavras. E, meus irmãos, o povo de Israel, portanto, agora convocado diante da presença do Senhor, deveria entender estas verdades. Quem está nos falando não é Moisés, é o Deus Criador e Governador de todas as coisas. A lei que está sendo dada não é inventada por homem, mas toda ela é escrita por este Deus Criador e Governador do universo. Além disso, este Deus que escreveu toda a lei, Ele agora manifesta de maneira resumida aquelas que são as suas palavras, os seus mandamentos, a sua norma de vida, a sua expressão do desejo do seu povo, para que o seu povo cumpra exatamente aquilo que ele designou para que o seu povo viva. O teólogo François Turretini, ele destaca 3 razões pelas quais a lei do Senhor, ela nos foi dada desta maneira, no Decálogo. Ele diz que, primeiramente, ela serviu para Israel e serve para nós como diretriz para as nossas vidas. É o modelo, a régua, o padrão, o caminho que nós devemos seguir. Em segundo lugar, a lei também existe para que nós conheçamos o pecado. Porque o pecado é exatamente a ausência de lei, ou é a negação da lei, chamada anomia, ou negação da lei. Quando nós olhamos para a lei, nós entendemos que quebramos esta lei. Por isso ela nos revela o pecado. E em terceiro lugar, como consequência disso, o Turretini diz que a lei também serve para nos preparar para a graça do Senhor, para receber a graça do Senhor. E, meus irmãos, nós aprendemos pela nossa teologia que, de fato, Deus, Ele decidiu revelar-se para que cumprisse pelo menos alguns propósitos nobres. A Confissão de Fé de Westminster, que nós temos como nosso padrão de doutrina, apresenta 5 razões por que Deus se revelou por sua lei. A primeira é exatamente para revelar-se ao homem, para dizer quem Ele é, para mostrar-se ao homem, mostrar os seus atributos. A segunda, para mostrar ao homem a sua vontade, o que Deus requer de nós, está exposto aqui. Terceiro, para propagar e preservar a sua verdade, porque a lei é exatamente o desejo do monarca, do rei. Portanto, ele quer que esta verdade seja mantida. Em quarto lugar, para que a igreja seja segura e confortada, para um seguro estabelecimento da igreja e conforto do povo de Deus. E, finalmente, em quinto lugar,
A confissão de fé diz que também para proteger a igreja contra a corrupção da carne, contra Satanás e o mundo. Portanto, ao estudarmos, irmãos, a lei de Deus, estas palavras, estes mandamentos todos, ao vermos a lei completa de Deus, nós temos de ter em mente estas verdades. O Senhor está se revelando a nós, Deus falou. O Senhor está mostrando a nós a sua vontade, todas as suas palavras. O Senhor quer que nós preservemos esta palavra, porque ela é a verdade. O Senhor quer também que nós utilizemos estas verdades para nos proteger, para nos confortar, para nos alimentar, para vivermos de acordo com a vontade dEle. E, finalmente, o Senhor quer também que nós usemos a sua lei para vencermos Satanás, vencermos a tentação, vencermos o mundo. E é exatamente isto, meus irmãos, que nós devemos fazer ao estudarmos estes mandamentos. Entendendo que o nosso Senhor, totalmente sábio, deseja que nós, seres humanos caídos, mas que agora alcançados pela graça e restaurados, possamos ser obedientes a Ele em todas as coisas. E Ele quer que nós moldemos a nossa prática de vida, que nós nos encaixemos nesta verdade, para que possamos agradá-lo em tudo. É fato, meus irmãos, que nós não conseguiremos cumprir toda a lei. É fato que nós não conseguiremos ser perfeitos como a lei ordena que sejamos. Mas o Senhor não exige de nós esta perfeição, porque esta perfeição, ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor deseja de nós que nós tenhamos o compromisso de gratidão com o nosso Senhor Jesus Cristo para obedecermos a sua lei, tendo a sua lei nos nossos corações, para que assim a sua lei seja motivo para nós de gratidão a Deus, porque Ele se lembrou de nós, porque Ele nos deixou a sua vontade e porque agora nós podemos adorá-lo verdadeiramente, em espírito e verdade. Os 10 mandamentos, portanto, amados irmãos, são este resumo da lei de Deus, que, como vimos, é muito mais extensa do que simplesmente estes 10 mandamentos. A lei que compreende todos os preceitos, todas estas palavras, os preceitos que constituem as normas para que nós saibamos mais a respeito de Deus e de nós. A lei, como vimos também, evidencia a nossa deplorável condição de pecado, evidencia a nossa culpa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, disse: sobreveio a lei para que o pecado avultasse, ou seja, para que ele se mostrasse ainda mais evidente. A lei, portanto, nos leva a percebermos que nós precisamos da graça do Senhor. Agostinho afirmou que a lei ordena que, quando nós tentamos cumprir as suas regras, cansados já em nossa fraqueza, por causa da insuficiência da nossa força para cumprirmos a lei, é aí que nós devemos pedir a ajuda da graça de Deus. E é por isso, então, que a lei também nos leva a recorrermos à graça de Cristo. Paulo diz que a lei funcionava como um pedagogo, aio, que é o pedagogo, para nos conduzir a Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Ainda em Romanos, também, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que Cristo cumpriu esta lei. Ele é a finalidade, o fim da lei, para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meus amados irmãos, a lei do Senhor é quem ensina que Deus revela o que Ele requer que façamos, com uma advertência de morte eterna para aqueles que não cumprirem, ao mesmo tempo de vida eterna para aqueles que cumprirem, de modo que nós reconheçamos que somos incapazes de satisfazer as exigências da lei e assim sermos direcionados para Cristo. Por isso, irmãos, ao estudarmos os mandamentos, crendo que eles são universais, que eles representam a completude da vontade de Deus, que são palavras do próprio Deus, nós devemos entender que esta lei também
serve para iluminar as nossas vidas. O pastor Calvino disse que uma das funções da lei é exatamente esta. Ele chamou esta função de principal, ou seja, a lei serve para iluminar a vida dos regenerados. Calvino escreveu o seguinte: a lei é o melhor instrumento mediante o qual melhor aprendam cada dia e com certeza ainda maior qual é a vontade de Deus a que eles aspiram e se lhe firmem na compreensão desta vontade. Em outras palavras, meus irmãos, pela lei nós somos iluminados para obedecermos ao Senhor. A lei nos aponta, portanto, a meta. O que nós devemos atingir? O que Deus requer de nós? Onde nós queremos chegar? Onde o Senhor quer que nós alcancemos? Portanto, meus irmãos, a lei não é absolutamente ultrapassada. Esta lei aqui, a lei moral, ela permanece viva. É fato que nós tínhamos 2 outros tipos de lei. Aqueles 2 outros tipos foram revogados, não existem mais. A lei civil, que era própria do Estado de Israel, aquela lei que tratava das questões comerciais, das questões que envolviam aspectos civis da sociedade, esta lei nós não precisamos obedecer. Havia também a lei cerimonial, que era aquela lei que tratava dos modos como os sacerdotes, o culto deveria acontecer. Por exemplo, no sacrifício de animais, no tipo de roupa que se deveria vestir, na hora em que se faziam os sacrifícios, era a lei cerimonial. Esta lei também foi abolida, revogada em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus chama esta lei de sombra, porque Cristo agora, ele sendo o Cordeiro eficaz, ele cumpriu todas as exigências da lei cerimonial. A lei civil e a lei cerimonial, portanto, foram cumpridas. Mas esta lei aqui, não, ela permanece. Esta é a chamada lei moral, que estabelece a ética, o jeito de viver, o estilo de vida daquele que é adorador do Deus Todo-Poderoso. E é por isso, meus amados irmãos, que esta lei sempre exigirá da criação uma resposta em relação a Deus. E é por isso também que os homens se tornam cada vez mais culpados diante de Deus, ao transgredirem esta lei. Quando os homens não adoram o único e verdadeiro Deus, mas escolhem adorar outros deuses, quando transformam a criação em deuses, quando desonram o nome do Senhor e seus atributos, quando desprezam o domingo, o dia do Senhor, quando desonram os superiores, matam, adulteram, furtam, falam mal do próximo e cobiçam as coisas do próximo. Quando os homens, quando a criação, quando ela nega princípios da lei, então ela também agride frontalmente ao nosso Deus, Criador de todas as coisas e governador do mundo. Por isso, meus amados irmãos, ao pregarmos acerca da lei de Deus, dos nossos púlpitos, das nossas igrejas, nós estamos, na verdade, lembrando o povo de Deus, em todo lugar, em todas as épocas, de que esta lei, de que estes mandamentos são eternos. Eles permanecerão conosco até aquele dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, e aí nós tivermos os nossos corpos transformados, sendo assim glorificados e transportados para o céu, onde não haverá mais pecado. Mas até lá, nós devemos, irmãos, exigir dos nossos corações e da nossa mente, nos comprometermos fielmente a obedecermos o nosso Senhor. Ainda que nós saibamos que não alcançaremos o ideal proposto pelo nosso Deus, ainda que o Senhor Jesus Cristo tenha nos dito no texto que lemos aqui nesta noite, que se nós quebrarmos um dos mandamentos, por menor que seja, nós já teremos quebrado todos os demais. Ainda que nós saibamos que nós não seremos salvos em razão desta obediência, mas somos salvos pela obediência de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz.
Ainda que nós saibamos desta insuficiência humana, nós devemos, meus amados irmãos, como fiéis servos, súditos deste rei, como amigos que nós pretendemos ser deste Deus, na intimidade que ele reserva para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, na alegria, na felicidade plena que ele concede àqueles que guardam os seus mandamentos, porque bem-aventurados os irrepreensíveis que andam na lei do Senhor. Nós devemos, portanto, meus amados irmãos, sabendo de todos esses benefícios que vêm sobre aqueles que são obedientes à lei do Senhor, nós devemos guardar em nossos corações as palavras do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho à luz da palavra do Senhor, diz o salmista, no Salmo 119, versículo 9. Onde que nós buscaremos, irmãos, amparo, apoio, conselho para as nossas decisões? Na lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita, ela dá sabedoria aos simples. Onde é, meus irmãos, que nós buscaremos a resposta para os nossos pecados? Como nós conheceremos o que é ou não pecado? Na lei do Senhor. Porque esta lei, ela me mostra quem eu sou. É esta lei que revela a minha podridão, revela a minha incapacidade, os meus pecados. E esta mesma lei, meus irmãos, aponta para a necessidade que nós temos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se eu não sou capaz de obedecer a esta lei completamente, eu preciso de alguém que obedeça esta lei por mim, para que eu seja aceito na presença do Pai, o Rei do Universo. Apenas Cristo, o Filho unigênito, é aquele que cumpriu a lei. E desse modo, meus amados irmãos, nós devemos descansar nos braços do nosso Salvador Jesus Cristo. E assim, pela gratidão dos nossos corações, decidirmos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Não pense você, meu amado irmão, que você conseguirá obedecer a Deus pelo seu próprio coração. Não tente fazer isso. Não pense que, terminando este culto aqui, você vai resolver com a sua própria força, com o seu próprio esforço, obedecer à lei de Deus. Isso não vai funcionar, porque você vai perceber que daqui a pouco, daqui a poucos minutos, você quebrará a lei em algum ponto dela, quer seja em pensamento, quer seja em ação, quer seja por palavra, você quebrará, porque nós somos pecadores. Mas uma vez repousados na graça suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos, irmãos, continuamente caminhar na trilha do Senhor Jesus Cristo. E assim, todas as vezes que pecarmos contra a lei de Deus, nós podemos recorrer àquele que é o nosso supremo advogado, que intercede por nós e que caminha conosco. Acontece, irmãos, que muitas vezes nós somos como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Jesus estava ao lado deles, mas eles não foram capazes de perceber a presença de Jesus. Nós, às vezes, somos assim. Nós queremos andar a vida cristã, obedecer à lei de Deus de uma maneira legalista. E o que é o legalismo? É quando eu penso que o meu esforço será suficiente para ser obediente a Deus. E então eu começo a estabelecer regras, eu começo a estabelecer formatos, mas logo, logo eu vou perceber que as minhas regras são falidas, que os meus formatos são insuficientes, e por isso eu preciso de alguém que me ajude, e este alguém é Jesus. Por isso Jesus disse:
lemos também aqui na liturgia: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque os fariseus e os escribas pensavam que eles é que deveriam obedecer à lei com o seu legalismo, acusando pessoas, tentando cumprir religiosamente. Mas Jesus mostrou para eles que isso era absolutamente ineficaz. Porque enquanto eles davam o dízimo do endro, do cominho, eles ignoravam a misericórdia e o amor. Eles quebravam, portanto, pontos essenciais da lei de Deus, o amor ao próximo. Alguns pensavam que bastava decorar os mandamentos, como aquele jovem que chegou até Jesus e disse: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu faço, desde criança. Jesus então disse: se você quer ser perfeito, então, ame o seu próximo. E aquele homem, querendo justificar-se, como se amar a Deus sobre todas as coisas fosse algo simples e que ele fizesse perfeitamente, ele então disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola do bom samaritano, para mostrar àquele homem, no final das contas, que ele era aquele homem caído à beira do caminho, e que aquele levita, aquele sacerdote, a quem ele adorava como ídolo no seu coração, por causa da sua religião, aqueles ídolos do coração o abandonaram. Quem o salvou de verdade foi aquele a quem ele odiava, que era o samaritano, e que representa ali o próprio Senhor Jesus Cristo, que era aquele a quem aquele homem estava ignorando naquele momento. Era exatamente Jesus que o salvaria da morte, cuidaria dele, pagaria a sua dívida e garantiria a sua saúde. Mas ele estava focado na sua religiosidade. Às vezes nós fazemos isso. Nós achamos que poderemos cumprir a lei por nós mesmos. Mas não poderemos, meus amados irmãos. Por isso, nós temos de encarar este desafio que agora está colocado diante de nós, porque nós vamos relembrar aqui estas verdades ao longo dos próximos domingos, com a graça do nosso Deus. O desafio que nós temos é olhar para cada um desses mandamentos, analisar a nossa vida de acordo com estes mandamentos, percebermos que nós somos pecadores porque quebramos todos esses mandamentos. Não somos capazes de obedecer a nenhum deles de maneira eficaz, completa, perfeita. E aí, meus irmãos, em cada um desses mandamentos, em cada lei que aqui aparece, nós recorreremos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós terminaremos cada um dos cultos orando a Deus, pedindo que Ele nos dê a graça do Senhor Jesus Cristo, para que possamos amá-lo mais do que todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E depois veremos também que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Este será o grande desafio meu, em primeiro lugar, e de todos nós. Entendermos o que Deus requer, percebermos a nossa incapacidade e recorrermos a Cristo, o nosso Senhor. Deus, meus irmãos, fala ao nosso coração. Portanto, a lei não é apenas um aspecto formal, exterior, mas é algo espiritual, é algo interior. Portanto, ela exige de nós que nós tenhamos pureza de espírito e não uma mera obediência externa. O que o Senhor requer de nós é que guardemos estas palavras no coração.
muito mais do que guardarmos na mente, muito mais do que decorarmos, devemos vivê-las dia a dia, lutando contra o nosso pecado, clamando a Jesus Cristo que por sua graça nos assista. Que Ele mesmo, meus amados irmãos, o Deus Criador que falou estas palavras, o Deus que falou todas essas palavras, o Deus que estabeleceu estas palavras, os seus mandamentos, que Ele mesmo, pela graça de Jesus Cristo, nos abençoe, nos guarde e nos capacite para sermos obedientes a Ele em todas as coisas. E naquilo que falharmos, que nós saibamos reconhecer a nossa incapacidade, corrermos para aquele que é o nosso advogado, porque Ele está ao lado de Deus o Pai, o juiz, para defender a nossa causa e nos lembrar de que nós dependemos dEle para todas as coisas. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos.